60ª. Senhor presidente, pela ordem. Ordem, deputado Manuel de Sessão Andrade. ordinária de 10 de outubro de 1995. Pedir a Vossa Excelência que fosse dispensada a leitura da ata e fosse considerada lida e aprovada. Concedido. Considerado lido e aprovado. Encerrado. Tendo sido acolhida pelo presidente Geraldo Magela a moção do deputado Adão Xavier, colocamos em votação, em discussão, referida à moção, posteriormente à votação. Nesse momento está em discussão a moção do deputado Adão Xavier. Com a palavra, deputada. Peço, antes de colocar a discussão, peço ao senhor secretário para fazer a leitura do item onde se inclui a moção incluída. Moção do deputado Xavier reivindica a instalação da feira da 313 de Samambaia pelo sistema de bancas fixa. Em discussão. Com a palavra, o deputado Adão Senhor Xavier. presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de pedir aqui aos nobres pares o apoio a esta moção. E eu gostaria de explicar rapidamente. O que acontece é que, em primeira mão, gostaria também de agradecer a aprovação do projeto em requerimento de urgência, projeto de lei 335/95, que destina a área na QN 313 da região administrativa de Samambaia para a construção da feira permanente de Samambaia. Então, gostaria de agradecer e gostaria também na oportunidade de pedir ao presidente que colocasse na próxima reunião extraordinária. O que acontece, senhores deputados, é que a feira permanente de Samambaia, como já disse, está completamente isolada e abandonada pela atual administração. O que nós estamos querendo é a atenção do governo, da administração regional de Samambaia para os feirantes. E essa moção, o administrador está transferindo a feira para um outro local. Tudo bem que transfere e que dê as condições que os feirantes precisam, né? E agora, o que nós não podemos permitir é que, além de transferir, estão querendo que os feirantes carregam as bancas de ferro. Porque os feirantes já têm a responsabilidade, tem que carregar as suas mercadorias. Agora tem que comprar uma banca de ferro e trazer elas da sua residência para a feira, montar, depois que terminar a feira, desmontar e transportá-la novamente para a sua residência. Então, como eu disse, é um jugo que estão colocando sobre os feirantes. O que nós estamos pedindo é que a administração coloque uma feira móvel, uma feira fixa, que não precisa dos feirantes ficar locomovendo toda vez que se for fazer feira. Então, eu gostaria de pedir à Câmara que olhasse com carinho essa moção, porque é justa a reivindicação dos feirantes, e que também o governo atendesse esse pedido, né? Porque é o pedido do povo, é o pedido da comunidade, e nós gostaríamos que o governo olhasse essa moção e atendesse o pedido dos feirantes. Eles não querem nada, eles só querem o direito de trabalharem sem serem perseguidos pela a fiscalização, pela administração. Também, senhor presidente, aqui está, já denunciamos, aqui está recibos, né, que a administração está cobrando taxas ilegais ali na feira permanente, o que não é permitido, que nós sabemos que toda taxa que o governo cobrar tem que se cobrar através do DAR, que é recarga, o dinheiro na Receita. E foi denunciado aqui que quem arrecadava o dinheiro era o senhor diretor da administração, o senhor Paulo Valério. Quando foi denunciado, ele retirou e colocou, parece que uma parente dele, e está aqui a parente dele cobrando uma tal de... não sei o nome dela aqui, que está cobrando a taxa e ameaçando os feirantes. Ó, se não pagar, nós vamos tomar a banca, né? E não vai para a nova feira que vai ser implantada. Então é uma ameaça, é uma chantagem que estão fazendo contra os feirantes, e a gente pede que o governo tome providência, uma vez que essas pessoas são funcionários do governo, são funcionário público, pago para prestar atendimento à sociedade, e não para massacrar, chantagear e fazer com que estão fazendo. Olha, se não pagar a taxa para nós, agora, para onde está indo esse dinheiro?
Quem está cuidando desse dinheiro? Se não está indo para os cofres do governo. Então eu gostaria de saber a quem está indo esse dinheiro, quem está administrando esse dinheiro, e que o fiscal parasse com essa chantagem. Olha, se não pagar, nós vamos tomar a feira, nós vamos tomar a banca. Então isso é um absurdo e nós gostaríamos que fosse apurado esses fatos, porque já denunciamos aqui diversas vezes que isso é comum na administração. Então para onde está indo esse caixa 2? Porque o caixa do governo, com certeza, eu acho que não está indo. Porque não pode, está arrecadando aqui simplesmente com uma fichinha, alguém assina lá e arrecada dos feirantes. Então eu gostaria, sim, eu gostaria, essas são as explicações que eu gostaria de dar e pedir aos deputados que votassem nessa moção, que estabelecessem em Samambaia a feira fixa, e não essa móvel que estão querendo colocar. Muito obrigado. Transfiro a presidência ao deputado Geraldo Magela. Com a palavra, o deputado José Edmar. A presidência solicita aos senhores deputados, se eu soubesse que ia ser tão demorado, eu não ia colocar em pauta, porque tem uma sessão extraordinária em seguida, e achei que ia ser uma votação simples. Em discussão, deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos lá de Samambaia das Feiras, eu gostaria de chamar a atenção, porque esse assunto da feira de Samambaia está rendendo mais do que deveria render. É uma coisa que está assustando até a população como um todo. Essas reclamações, como o deputado Adão Xavier falou aqui, já está carente de uma solução, de uma resposta por parte do Executivo. Não só a feira da 313, mas a 210, as outras feiras todas estão tendo. O pavilhão o acréscimo, outro pavilhão que está sendo implantado em Samambaia até hoje sem solução. Eu quero aqui, portanto, destacar e pedir o empenho de Lúcia Carvalho, líder do governo, Carfu, líder do PT, para que encontre realmente, evidencie esforço para resolver o problema de feira. Samambaia, as feiras de Samambaia é uma vergonha, aquela quantidade de pau no meio da rua. As pessoas agora começam o período chuvoso, as pessoas não têm nenhum apoio, nenhum banheiro. É difícil entender como é que se pode conceber uma atividade econômica em tais situações de precariedade e, de certo modo, o governo já tem experiências de como resolver o problema. Mais uma vez, eu chamo a atenção aqui, coloco essa ideia, que não é minha, é a ideia do pessoal do PSUL. Lá no PSUL, houve uma cotização, fizeram-se uma cooperativa dos feirantes, eles próprios construíram os banheiros, eles próprios construíram as suas bancas, e transformou-se aquela feira, que era uma feira de fim de semana, numa feira permanente, e hoje funciona, inclusive, a semana inteira. Atitudes como essa, que não demandam nenhum recurso do governo e visam o bem-estar tanto dos trabalhadores como dos moradores da cidade, devem ser incrementadas, principalmente quando o governo chama e conclama ser um governo participativo, que chama a população para participar junto com ele. É necessário que experiências como aconteceu no PSUL possam ser implementadas não só na Samambaia, como em todas as cidades. Portanto, mais uma vez, eu quero pedir à deputada Lúcia Carvalho, deputado Carfu, que faça, que evidencie esforço junto ao governo, porque jeito de resolver tem. Falta é boa vontade, falta é entendimento do governo para que possa resolver o problema das feiras, principalmente de Samambaia. A palavra, deputado Marco Lima. Senhor presidente, caro deputado Xavier e demais parlamentares, eu acabei de ligar agora para o administrador de Samambaia para pedir a ele explicações sobre essa questão das feiras lá, das feiras. Em relação às taxas, eu não me ative em detalhes com ele. E o administrador de Samambaia, viu, deputado Xavier, me passou uma informação por telefone agora há pouco, de que essas feiras que serão implantadas, estão sendo implantadas com uma certa urbanização para a sua boa infraestrutura, de que os próprios feirantes optaram para que essas feiras fossem móveis, e que lá no local haveria, deputado Xavier, que lá no local da feira haveria
vão construir um local para se guardar essas feiras móveis. Porque qual é a alegação do administrador? De que com as feiras permanecendo lá, com aqueles madeirites e tal, estragaria com o tempo, favoreceria para o aumento da criminalidade, porque estaria expostos ali durante a noite, favoreceria para estupro, para assaltos e demais outras coisas. Então, a alegação dele foi essa. Haja visto o impasse em que Vossa Excelência ocupa essa tribuna e dá uma informação totalmente diferente, e eu quero, contudo, votar com o nobre amigo, deputado Xavier, eu pediria para o deputado, com o maior carinho, retirar essa moção agora de pauta, a gente conversar com o próprio administrador, se possível, agora de manhã ainda, sobre esse problema, e se não chegar num consenso, nós votaríamos essa moção amanhã mesmo, e eu com certeza votaria como nobre parlamentar. A presidência quer esclarecer aos deputados, a todos os deputados, que a moção é uma coisa e a cobrança é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A moção reivindica a instalação de bancas fixas, de forma que a presidência não vai dar a palavra para discutir questão de taxas. É para discutir... Não, e não vai conceder e não vai permitir que se fale sobre taxas. Só vai permitir que se fale sobre a moção. Em discussão a moção, com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, eu vou votar favorável à moção. Agora entendo realmente que está existindo uma confusão em termos da discussão. Eu já solicitei ao deputado Xavier que me dê os documentos que ele apresentou como denúncia de uma outra situação de cobrança de taxas. Eu vou fazer a consulta e a solicitação de informações junto à administração. Se existir alguma irregularidade, com certeza, nós vamos impedir que ela continue. Se não existir, nós vamos aqui comunicar o que está havendo. Então, eu queria dar esse esclarecimento, porque eu acho que o senhor presidente poderia encerrar a discussão, colocar em votação a moção e a gente passar para a sessão extraordinária, porque nós temos que votar em sessão extraordinária 4 itens. Então, é apenas essa minha intervenção com uma questão de encaminhamento à mesa para que encerre e possamos passar a sessão extraordinária. Com a palavra o deputado Odilon para discutir a moção. Senhor presidente, eu não posso deixar de discutir a moção se não entrar na questão das taxas recolhidas lá. Então eu gostaria de pedir pela ordem... As taxas não têm absolutamente nada a ver com a moção, deputado. Então, pela ordem, eu gostaria de questionar Vossa Excelência que providência o senhor governador do Distrito Federal tomou no tocante estas denúncias das taxas, que a Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa votou pela suspensão de um diretor de serviço público de Samambaia que estava cobrando indevidamente as taxas. Deputado, e agora, nobre deputada Lúcia... A presidência solicita, Vossa Excelência, que se não for discutir a moção, a presidência dará a Vossa Excelência, pela ordem, após a discussão da moção. Eu aguardo. Para discutir a moção, deputado Rainha. Lúcia, você esqueceu disso aqui? Senhor presidente, nobres deputados, quero parabenizar a iniciativa do deputado Xavier de estar aqui exercendo o seu mandato parlamentar para lutar por melhores condições de trabalho para os feirantes que de maneira digna, de maneira honesta, estão ali retirando o sustento da sua família e contribuindo para uma atividade econômica na capital da República. Realmente a gente quer apelar ao governo que tenha sensibilidade e que dê condições de trabalho para esses servidores e que mantenha ali uma feira permanente, com condições para que os servidores, os feirantes possam chegar lá, estabelecer, colocar o seu material sem ter que estar levando bancas de ferro para um lado para o outro, porque já chega a grande carga de material que eles têm que levar para essa feira, já chega a hora de trabalho que esses feirantes têm que desenvolver, uma hora de trabalho muito longa, muito extensa, uma atividade bastante penosa, isso já é suficiente. Então a gente está solidário com o deputado Xavier e gostaria de dizer que a denúncia que me fizeram sobre as taxas, eu fiz a denúncia ao Ministério Público e ele já instaurou um procedimento apuratório. Eu recebi semana passada um ofício do Ministério Público
para apurar a responsabilidade dessa pessoa que, em nome próprio, está surrupiando dinheiro de trabalhadores honestos da feira. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Daniel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou ser breve porque também quero que a sessão extraordinária ocorra o mais breve possível para a gente votar assuntos importantes que vai ter aqui hoje na sessão extraordinária. Mas não poderia deixar de parabenizar o deputado Adão Xavier por essa iniciativa de fortalecer a feira de Samambaia. Mas quero, senhor presidente, repudiar o que está sendo feito em todas as administrações regionais, cobrando taxa dos trabalhadores. Estão cobrando, eu denunciei aqui. Senhor deputado. Deputado, solicito a Vossa Excelência que se atenha. Deputado, solicito a Vossa Excelência desculpas, não havendo mais quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a moção. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Dimar Pirineu. Sim. Deputado Felipe Pérez. Sim. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Aquela propriedade lá é da 5 declaração de voto. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. 5 declaração de voto. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Dilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. 5 declaração de voto. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. 5 declaração. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Que caixadões. Tá errado. Não sei. A intenção pode ser eu não sei a que se refere isso. Para o governo, não. A moção 940/95 foi aprovada, tendo recebido 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Filipe. Senhor presidente, o deputado Manuel de Andrade e eu temos que nos retirar em função de compromisso assumido na imprensa anteriormente. E, infelizmente, parte da sessão extraordinária estaremos ausentes em virtude desse compromisso já assumido anteriormente. Assim que possível, retornaremos para participar da sessão extraordinária. Declaração Obrigado. de voto, deputado Luiz Estevão, 1 minuto. Meu caro deputado Xavier, senhores feirantes aqui presentes da Feira da 313 de Samambaia, eu quero dizer a vocês que eu estou com vocês nessa luta até o final, porque eu compreendo muito bem o drama dos comerciantes. É impossível ter qualquer rentabilidade sendo obrigado a remover e a trazer as bancas todos os dias para poder trabalhar. E ademais eu pergunto o seguinte, será que uma cidade que tem quase 130 mil pessoas desempregadas está agindo corretamente quando dificulta o trabalho de pessoas honestas como vocês? O governo está errado. Vocês têm que ficar fixados lá e aquela área tem que ser transformada numa feira permanente. Contem conosco que nós não vamos deixar vocês sozinhos. Declaração de voto, deputado Manelzinho. Senhor presidente, votei sim. Infelizmente, não consegui discutir a moção, porque Vossa Excelência não me escreveu, apesar de eu ter me prostado e pedido, mas tudo bem. Votei sim e quero dizer
que o governo precisa ter uma política em defesa dos feirantes, porque hoje é uma perseguição terrível, o governo não tem uma única proposta para dar a essa gente a dignidade necessária para desenvolver suas funções, de forma que eu imagino que essa moção possa trazer um novo alento e uma possibilidade de um programa e um projeto que beneficie os feirantes. Declaração de voto, deputado Renato Rainha. Declaração de voto, deputado Xavier. Eu gostaria de agradecer aos companheiros que aprovaram essa moção e aos feirantes de Samambaia, a minha saudação. E o que nós esperamos é que o governo cumpra agora o que foi decidido por essa casa, né? Porque, na verdade, todos nós sabemos, em Brasília há dois poderes, executivo e legislativo. O poder legislativo decidiu ao lado de vocês, dando a preferência para vocês. E eu gostaria que o governo agora cumprisse essa moção e discutisse com vocês o que é melhor para vocês. Parabéns a vocês, sucesso, felicidade, e nós vamos estar juntos, fiscalizando e ajudando vocês. Parabéns. Passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado Maninha. Conceda a palavra ao deputado Daniel Marques. Conceda a palavra ao deputado Manuelzinho. Conceda a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, embora fazendo parte do grande expediente, eu desejo ser muito breve no meu pronunciamento e não pretendo postergar o início da sessão extraordinária que se verificará logo em seguida. Mas eu não poderia, senhor presidente, deixar de trazer algumas considerações sobre fatos ocorridos na última quinta-feira, dia 12, envolvendo aí uma questão religiosa que se agrava no nosso país e que certamente merece uma consideração e a manifestação dos parlamentares desta casa, como já tem sido feito hoje durante o pequeno expediente. Eu queria dizer, senhor presidente, que eu não tenho vínculo com a Igreja Universal do Reino de Deus, embora algumas vezes tenha me manifestado favoravelmente à liberdade religiosa, inclusive o direito desta igreja poder funcionar no setor de diversões sul, porque eu acho que é uma arbitrariedade tentar impedir que uma igreja que adquiriu um espaço possa realizar ali os seus trabalhos em virtude da própria liberdade religiosa assegurada na Constituição. Essa Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja recente no país e certamente ela não passou pelos momentos mais críticos da história dos movimentos religiosos no Brasil. E eles não sabem quanto foi difícil para os movimentos evangélicos, especialmente aquelas igrejas históricas, se estabelecerem no país num período em que havia o arbítrio e a oficialidade da religião no nosso país. Havia perseguições as mais terríveis, templos apedrejados, havia pastores que eram humilhados, achincalhados publicamente, símbolos da religiosidade eram colocados como objeto de escárnio, como por exemplo o fato de nominarem pessoas que participavam do movimento evangélico como bíblias, como dizerem que havia bode preto dentro das igrejas evangélicas. Tudo isto aconteceu no nosso país, nossa terra chamada Brasil. Houve períodos em que as pessoas eram humilhadas nas ruas e eram impedidas de serem sepultadas em alguns cemitérios pelo simples fato de serem evangélicas. E tudo isto, o movimento evangélico histórico, aquele movimento que tem mais de 100 anos no Brasil, suportou no mais absoluto silêncio e na mais comedida moderação, sem reações, sem vinganças, sem espírito de revolta. A igreja talvez evangélica tenha subsistido no Brasil exatamente por causa desse sentimento de perdão àqueles agressores que eram radicais e eram mais agressivos em relação à fé. O tempo passou, instaurou-se no país um período de liberdade religiosa,
quando a Constituição assegurou que não haveria mais religiões oficiais no nosso país. O Estado tornou-se leigo, e o Estado leigo não pode nem favorecer e nem prejudicar o desenvolvimento das atividades religiosas. E é nesse clima agora que nós estamos, um clima que se superou aquela fase da guerra santa, da luta pela ideologia religiosa como uma forma de tentar, de alguma maneira, humilhar ou mesmo prevalecer sobre o outro. E então, senhor presidente, vemos com tristeza a volta dessa prática. Agora, não mais por aqueles que foram os agressores no início, mas por aqueles que teriam sido os agredidos. Infelizmente, a Igreja Universal do Reino de Deus não passou por esse período. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus e tive pessoas ligadas à minha família que tiveram tiveram situações de humilhação exatamente por defenderem uma fé diferente daquela que a maioria professava. E agora a gente viu, através da televisão, cenas de assinte, de achincalhe contra um símbolo da fé de algumas pessoas que, embora nós devamos aqui esclarecer que o movimento evangélico não tem a devoção pelas imagens, mas não há nenhum direito da parte de cada um de nós que somos evangélicos de querer agredir a liberdade daqueles que assim defendem. Nós sabemos que muitas vezes estas imagens têm sido utilizadas também como recursos de charlatanismo. Já ouvimos aí, inclusive da própria televisão, havendo um desmascaramento de santas que choram, alguns tipos de fraudes que são praticadas também em nome dessas imagens, mas nem por isso temos o direito de querer agredir ou aviltar aquelas pessoas que assim creem. Deputado Peniel, Vossa Excelência me dá uma parte. Com muito prazer, ouço a parte do deputado Renato Rainha. Ouvi com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência. Sou católico, sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, e embora existam alguns atos de charlatanismo sob imagens, não resta dúvida que existe comprovação de diversos milagres que foram atribuídos a essa santa, a qual nós temos a maior devoção, o maior respeito, e como Vossa Excelência novamente tratou da posição desse bispo Von Euler, eu não poderia deixar mais de uma vez de repudiar essa atitude insana, irresponsável e criminosa. Ao agredir com os pontapés e com palavras depreciativas a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, ele atingiu não só a imagem, mas atingiu a todo o culto, toda a crença dos católicos. Ele atingiu a Jesus Cristo, filho de Nossa Senhora da Aparecida, e uma pessoa com esse tipo de preparo não pode se servir, não pode se prestar a tentar orientar espiritualmente qualquer grupo de pessoas. O meu respeito aos irmãos evangélicos, conheço a profundidade que vocês tratam essa matéria, a seriedade do culto de vocês, da crença, respeito, como Vossa Excelência respeita os católicos, e isso é que é bonito, a pluralidade religiosa. Mas esse senhor, esse bispo Von Euler, ele além de cometer um desrespeito para com os católicos, com a religião católica, para com Deus, ele ainda cometeu um crime que foi o vilipêndio de cultos religiosos, de imagens religiosas. Então um sujeito desse não merece o nosso respeito, é um sujeito indigno e que, se Deus quiser, a Igreja Universal do Reino de Deus vai bani-lo do quadro de pregadores desta igreja. Muito obrigado pela parte. Agradeço a parte do deputado Renato Rainha. Uma parte, deputado. E o deputado foi muito feliz ao afirmar que existe diferença entre o movimento evangélico histórico, que foi exatamente aquele a que eu me referia, nobre deputado, de que nós respeitamos as diferenças religiosas. Não será tentando impor aos outros aquilo que nós cremos que nós vamos realizar um projeto de evangelização. A evangelização é um projeto de divulgação da palavra de Deus, e os resultados
virão naturalmente. Aquelas pessoas que entenderem ser alcançadas pela palavra de Deus deverão dar os seus frutos espontaneamente e não por imposições ou por agressão. Há um texto na Bíblia que diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então as pessoas só poderão realmente conviver com a fé cristã se elas puderem entender essa liberdade para a qual nós somos chamados. Jesus disse assim: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E a liberdade é um pressuposto fundamental da fé cristã. Ouço com muita alegria a parte do nobre deputado Marco Lima. Caro deputado Peniel Pacheco, é muito oportuno o debate sobre a questão que o deputado ora levanta. Agora, realmente, quero aqui de público dizer que eu, como evangélico, como parlamentar, realmente repudio a atitude daquele pastor, daquele bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, em relação à imagem, àquela santa que os católicos têm, inclusive como padroeira do Brasil. Agora, quero discutir é justamente isso. Se querem ter o respeito aos católicos, às suas crenças, mas esse respeito, nobre deputado, o senhor sabe muito bem, não é conferido também aos evangélicos. Quando se criaram, quando se determinaram, quando se taxaram em que o país, o Brasil, teria-se uma padroeira. Se consultaram aos evangélicos se eles seriam favoráveis ou não. Eu não fui consultado, o nosso parlamentar foi consultado se é favorável ou não que esse país tenha uma padroeira. Ou seja, estão ferindo o próprio preceito constitucional de liberdade religiosa. Um país que tem várias religiões, várias crenças, não pode se intitular que tem uma padroeira, um santo, um pastor, um bispo. Em si, se abrir essa questão. Outra questão, deputado, que eu queria finalizar, não quero polemizar muito sobre o assunto, mas serve até para refletirmos. A catedral, por exemplo, que foi construída com recursos públicos, com recursos da União, a catedral que se encontra ali na esplanada dos ministérios. Ou seja, o governo federal constrói um templo faraônico e entrega à Igreja Católica. Entrega, deputado, porque somente cultos ecumênicos da Igreja Católica são oferecidos, são feitos naquele tempo. Então, que se abra a oportunidade para as demais crenças religiosas usar também aquele tempo. Ou seja, a liberdade religiosa não pode ser para uns em detrimento de outros. Deputado, eu queria, como presidente, alertá-lo que nós já temos 14 minutos do tempo de Vossa Excelência. E eu concedi a palavra a Vossa Excelência na expectativa de que nós pudéssemos iniciar a sessão extraordinária. E estou sendo alertado do risco de não termos quórum. Então, gostaria que Vossa Excelência concluísse, mas apelando para que o bom senso, para que nós possamos partir em seguida para a sessão extraordinária. Senhor presidente, eu não posso me negar a conceder o à parte, visto que é regimental, e eu desejaria ser muito breve, mas com a manifestação dos nobres pares e em respeito até ao desejo de abordarem essa questão, eu concedo a parte, inclusive, ao deputado Luiz Estevão. Nobre deputado Peniel, eu vejo com muita alegria suas palavras, são palavras sensatas, palavras refletidas e que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão religiosa. A confrontação religiosa tem levado algumas nações do mundo ao longo da história a viver episódios lamentáveis, em que quem paga o preço não é a religião, quem paga o preço são sempre os homens. E eu quero lembrar aqui que eu tenho uma certa preocupação nas colocações feitas pelo nobre deputado Marco Lima. Sou católico praticante, defensor intransigente da liberdade religiosa. Quem de nós pode dizer que é dono da verdade? Quem de nós pode duvidar da fé ou da crença alheias? Mas eu quero fazer um retrospecto. Nossa Senhora Aparecida é padroeira do nosso país, por uma questão histórica. Nosso país tem quase 500 anos de colonização e civilização, e toda ela feita dentro do cristianismo, dentro da fé católica. E, portanto, renegar esse vínculo entre o catolicismo e a colonização e a civilização brasileiras seriam renegar a própria história.
Nada impede que, ao longo dos tempos, outras crenças religiosas surjam, que sejam igualmente professadas, com todo o direito à expressão, todo o direito à liberdade. Todos nós daremos todo o apoio aqui à Igreja Evangélica, a todas as igrejas que desejarem, nesta Câmara Legislativa, ver protegido o seu direito de expressão, seu direito de aglomeração. Agora, o que eu gostaria de deixar claro é que renegar o passado do país e renegar a tradição da Igreja Católica na nossa formação cultural, talvez fosse o caso de, em nome da pluralidade, abandonar a língua portuguesa e, quem sabe, em nome de abandonar a história, esquecer as nossas fronteiras. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte do deputado Luiz Estevão. E eu finalizaria as minhas palavras fazendo uma reflexão final, senhor presidente. Entendemos que existem ainda arbitrariedades que são cometidas no nosso país, que assegura a isenção do Estado em relação à questão religiosa. Como, por exemplo, recentemente, através de decreto, nós vimos o presidente José Sarney elevando a condição de general de divisão um sacerdote católico para exercer a capelania militar, como se houvesse ainda a unicidade religiosa no nosso país. Mas nem por isso, deputado Marco Lima, nós temos o direito de querer reagir de forma assintosa contra a fé de qualquer segmento do nosso país. Não temos esse direito porque ele não nos é assegurado pela própria palavra que nós defendemos, que é a Bíblia Sagrada. E mais do que isso, apesar do passado de luta, de agressões que a igreja, muitas vezes a igreja evangélica foi vítima, não há o direito de nós querermos revidar nenhum daqueles ataques que foram feitos, em nome da fé, inclusive. Não há o direito de nós queremos trazer de volta para o país o clima da guerra religiosa. E eu diria que, apesar desta agressão sofrida também pelos católicos, que isto não sirva de pretexto para, como vem acontecendo em algumas cidades do nosso país, pessoas invadirem templos com armas na mão, com pedras em punho, com tomates e ovos, e sob o direito de defender a liberdade de crer na santa, naquela que, para quem tem a devoção, traga de volta para o país o período da Inquisição, o período da agressão, o período da guerra armada em função das questões religiosas. Eu acredito, vou concluir, deputada Lúcia Carvalho, sei que esse assunto talvez não está tão ligado à sua esfera pessoal e talvez não seja tanto do seu interesse, mas nós desejamos realmente concluir dizendo que há que se ter liberdade com responsabilidade. Ninguém, por causa da liberdade, tem o direito de agredir a liberdade do outro, porque a minha liberdade vai até onde começa o direito do outro. Se nós soubermos viver este princípio universal de convivência, certamente haverá respeito mútuo. E certamente as religiões não serão um instrumento de guerra, mas de paz e de fraternidade entre os seres humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Peniel. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.